Bom dia, nono ano. A nossa aula de ciências de hoje nós vamos fazer uma revisão, né? Essa revisão ela vai contemplar o nosso livro 2 todinho, tá? Envolvendo os 3 capítulos. E essa revisão, gente, ela será muito importante porque nas próximas aulas nós faremos algumas atividades avaliativas. Então, daquela forma que nós fazíamos aquele TD de revisão em sala de aula, né, nós vamos fazer agora na forma remota. Peço que todos peguem o seu caderno, tá, para depois de assistir essa aula, possa assistir pela segunda vez e anotar tanto as perguntas quanto as respostas no seu caderno. Tá? Isso aí vai ajudar bastante para que você possa fazer uma atividade avaliativa e ter um resultado bastante positivo. Então, vamos lá? Peguem o caderno de vocês para a gente começar a nossa revisão do livro 2. A primeira questão, explique resumidamente, né, as teorias da abiogênese e biogênese. Então, bio quer dizer vida, né? Gênese quer dizer origem. É a origem de uma vida a partir de outra. Ou seja, a biogênese diz que um ser vivo só pode se originar de outro ser vivo. E a abiogênese afirma que um ser vivo pode surgir da matéria bruta, ou seja, de uma coisa que não é viva. Segunda questão. Cite 2 defensores da biogênese. Quem eram, dentre tantos nomes, né, que defendiam a biogênese, que se destacaram bastante? Um deles foi o Francisco Redi, que fez aqueles experimentos com pedaços de carne, né, onde nos pedaços de carne que ficaram abertos surgiram larvas, né, que vieram de moscas, e o Louis Pasteur, que foi quem colocou realmente um ponto final na teoria da abiogênese, que diz que um ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo, e foi ele que fez aquele experimento do tubo, né, com caldo nutritivo no tubo, que ele mudou a forma, né, que ficou conhecido como experimento do pescoço de cisne, né, que foi quem realmente colocou um ponto final na abiogênese. Explique, em linhas gerais, a teoria da evolução química. Então, existe uma teoria, né, que depois que Louis Pasteur, ele disse que um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo, ponto. Ficaram dúvidas, né, e perguntas, quem foi o primeiro? Mas quem foi o primeiro? Né? E daí surgiram outras teorias, a panspermia, o criacionismo, né, que é a criação divina, e a teoria da evolução química. Essa teoria da evolução química, ela disse o quê? Que os compostos químicos que existiam na Terra primitiva, combinados pelas condições dessa Terra primitiva, descargas elétricas, tempestades, né, originaram substâncias que ficaram mais complexas ao longo do tempo e que teriam sofrido alterações para originar os primeiros seres vivos. Então, naquela época, os compostos que tinham na Terra primitiva era amônia, né, hidrogênio, metano, tá? Não existia oxigênio, certo? E eram poucos elementos que sofriam, né, as descargas elétricas e se organizavam de forma mais complexa, formando, portanto, os primeiros seres vivos. Quarta questão. Qual foi a importância do experimento de Miller e Urey para a teoria da evolução química? O que foi que eles fizeram? Eles reforçaram, né, e comprovaram através de experimentos que essa teoria, né, da evolução química, que foi proposta por Alexander Oparin, ela estava correta. Ela permitiu a comprovação, né, no laboratório da hipótese de Oparin de Haldane, que eles defendiam a teoria da evolução química sobre a origem da vida, na qual eles conseguiram simular as condições, né, através do experimento e produzir matéria orgânica, tá? Comprovando que essa hipótese de Oparin ela pode ter acontecido realmente. Quinta questão, cite os principais pontos da teoria de Lamarck. Então, quando nós falamos de evolução, né, nós temos a teoria de Lamarck e a teoria de Charles Darwin. Nós temos a teoria de Lamarck, ela tinha 2 pontos importantes, né, que ficou conhecida inclusive como uma lei, a lei do uso e do desuso. Essa lei dizia o quê? Essa lei dizia que quanto mais você usasse um determinado órgão do corpo humano, mais ele ia se desenvolver. E caso você não usasse, ele iria atrofiar. Tá? E dizia-se que esses caracteres que eram adquiridos, eles eram transmitidos aos descendentes. Tipo, uma pessoa que era halterofilista, né?
exercitava bastante os seus músculos iam se desenvolver. E segundo o Lamarck, esses músculos, automaticamente, essa característica de ter músculos, ela seria passada aos descendentes, né? Então, o filho desse halterofilista já nascia todo musculoso, quando na realidade esses caracteres adquiridos, eles não são transmitidos aos descendentes. E essa lei do uso e desuso também, ela não é aplicada a todos os órgãos do corpo, porque se fosse, quanto mais a gente usasse a nossa visão, quanto mais velhos ficássemos, nós teríamos uma visão melhor. E, na verdade, isso não acontece. Tá? Cite os principais pontos da teoria da evolução de Charles Darwin. Né? A variação existe entre os organismos de uma mesma espécie, então nenhum indivíduo, mesmo sendo da mesma espécie, ele é igual. E essa variação é que faz com que alguns organismos sejam mais adaptados àquelas condições do ambiente, né? Proporcionando o que a gente chama, né, que Darwin também chamou de seleção natural. Sobrevivem os mais adaptados, morrem ou se extinguem os menos adaptados àquelas condições. Tá? Sétima questão. Quais são as evidências da evolução dos seres vivos? Né? Por que nós falamos que nós viemos de um ancestral comum a todos os vertebrados? Porque nós observamos algumas características. Pesquisas paleontológicas, então os estudos dos fósseis, né, os fósseis dão pistas de como eram os nossos ancestrais, né? A embriologia comparada, ou seja, o padrão do desenvolvimento embrionário nos vertebrados, por exemplo, ele é bastante conhecido, indicando que nós tivemos, né, um mesmo ancestral comum. A anatomia comparada, as evidências, né, a análise de proteínas e a análise também do DNA, né, são indícios, né, são evidências que os seres evoluíram. Oitava questão, cite algumas características da membrana plasmática. Nós temos a membrana, ela é presente em todas as células, ela é lipoproteica, né, tem fosfolipídios e proteínas, e ela apresenta poros. Tá? Explique o que é cromatina e cromossomos. Tanto cromatina, gente, quanto cromossomos constituem o nosso material genético. Mas a cromatina é o conjunto formado pelo DNA e proteínas que constituem os cromossomos, né? Que constituem os cromossomos durante a interfase. Então, a cromatina eu só vejo quando a célula não está se dividindo. E os cromossomos eu vejo quando a célula está em divisão. Por quê? Porque a cromatina ela vai condensar para formar essa estrutura que são os cromossomos, ok? Onde vão estar inseridos todos os nossos genes que vão ser responsáveis pelas nossas características. Décima questão, explique o que é genótipo e fenótipo. Genótipo seria o conjunto de genes, né, de uma espécie, de um organismo. E o fenótipo é a expressão do genótipo, ou seja, é aquilo que o genótipo representa. São alguns caracteres que podem ser observados, mas nem sempre o fenótipo, né, vai estar evidente como uma característica distinta, como, por exemplo, a cor dos olhos, castanhos, claros, certo? Mas também como caracteres que podem ser registrados ou avaliados, né? E eles são, na verdade, o genótipo interagindo com os fatores ambientais. Okay? O genótipo ele nunca muda, o fenótipo ele pode mudar pela ação de fatores ambientais. Descreva o enunciado da primeira lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel, cada característica, então estudava-se o quê? Uma característica por vez, né? Era condicionada por um par de fatores, sendo um herdado do pai e outro da mãe, né? Que se separam de forma independente na formação dos gametas, com a mesma probabilidade, com a mesma chance. 50%, né, da mãe, 50% do pai. 12ª questão, cite as principais características da herança sem dominância, como é o caso da herança intermediária e da codominância. Então, nesse tipo de herança sem dominância, a atuação de dois alelos de um mesmo gene, um alelo não domina o outro, né? Podem ser formadas 3 variedades, né? O homozigoto dominante, o homozigoto recessivo e o heterozigoto, tá? Esse tipo de herança, gente, ele é encontrado em alguns casos, como por exemplo, deixa eu ver aqui, aquela flor, né? Boca de leão, daquela planta boca de leão, né? O homozigoto, o heterozigoto, ele tem um fenótipo intermediário, a cor rosa, tá? Como a gente mostrou.
13ª questão. Quando ocorre a codominância, né? Ocorre quando os indivíduos heterozigotos para um determinado gene se expressam ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. É o caso, por exemplo, de galináceos da raça Minorca, né, onde o heterozigoto ele tem um fenótipo carijó, né, que é diferente do pai branco e da mãe preta, por exemplo. Ok? E também daquele boi, né, que a gente mostrou no slide, que ele é manchas brancas e manchas avermelhadas, ruão que a gente chama. Explique o que é polialelismo, né? É quando determinada característica, gente, ela é condicionada por um gene que tem mais de 2 alelos, tá? 2 ou mais alelos, que vão estar situados no mesmo tipo de cromossomos. Nós temos aqui, exemplo de polialelismo, os 3 genes que vão condicionar os grupos sanguíneos A, B e O. Eu tenho o gene IA, eu tenho o gene IB e eu tenho o gene Izinho. Os grupos sanguíneos são um exemplo, aqui está errado, viu gente? Não existe esse 8 aqui não. De polialelismo. Quais são, respectivamente, os grupos sanguíneos doadores universais e receptores? Os doadores são do grupo O e os receptores são do grupo AB. O grupo O, ele é doador universal, porque ele não tem as aglutininas, e o grupo AB, né, ele é o receptor universal, tá? Agora nós vamos para a 16ª questão. Imagine que um homem do tipo sanguíneo O casa-se com a mulher do tipo sanguíneo AB. Então, aqui o homem do grupo O casou com a mulher do grupo AB. Qual é a probabilidade desse casal gerar descendentes do tipo O? Eu vou fazer aqui, ó, o IA com o Izinho, o IA com o Izinho, o IB com o Izinho, o IB com o Izinho. O grupo O, ele é para ser o quê? Ó, Izinho, Izinho. Se você olhar a descendência, a probabilidade é nula, né? Por quê? Porque não existe nenhum organismo, né, nenhum dos descendentes com Izinho, Izinho. 17ª questão. Como você pode definir, né, tá, gente? Aqui tá errado. Como você define um organismo transgênico, ou como você pode definir um organismo transgênico, né? É aquele que sofreu uma manipulação genética, tá? E que apresenta um material genético de espécies distintas, ou seja, de um outro organismo, não só o seu. O que é clonagem terapêutica e clonagem reprodutiva? Tá? Terapêutica é aquela clonagem que é utilizada para fins de tratamento de doenças, né? Desenvolvimento de células tronco ou de tecidos para ser utilizado na cura de doenças. E a clonagem reprodutiva é aquela que tem por finalidade formar organismos geneticamente idênticos. Isso pode acontecer de forma natural, como por exemplo as bactérias, né, que se reproduzem na reprodução assexuada. Elas são clones das bactérias mães, tá? Qual é o objetivo das terapias genéticas, né? Solucionar problemas, né, gente, de doenças hereditárias, corrigindo aquele gene que tem um erro ou aqueles genes, né, que possam causar uma determinada doença. E aqui a questão 20. Quando falamos em clonagem, normalmente nos lembramos das técnicas realizadas em laboratório em que é possível produzir um indivíduo idêntico a outro. Entretanto, a formação de clones é possível também na natureza, né? Como eu acabei de falar, um processo natural chamado de reprodução assexuada, como é o que acontece com as bactérias, ok? Então, vocês assistam essa aula novamente com bastante calma, bastante cautela, tá? A primeira vez prestem atenção nas explicações e da segunda vez vocês vão dando uma pausazinha para que vocês possam anotar no caderno as perguntas e todo o processo de resolução, não só marcando essas alternativas, como algumas das questões, mas também resolvendo os cálculos, tá certo? Porque essa revisão, ela vai ser cobrada, tá? Não porque eu vá corrigir aí no seu caderno, mas sim para que vocês possam estudar, para que os próximos trabalhos avaliativos que a gente venha fazer nas próximas aulas, eles possam ser realizados de forma bem positiva para vocês, tá bom?
Então, assistam com calma, tá? Anotem direitinho no caderno todas as questões, são, né, bem longo a nossa revisão, mas vocês vão ter um tempo para poder responder e estudar direitinho, tá bom? Então, a nossa aula de ciências vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana, gente. Tchau, tchau.